Olá, boa noite. É muito bom estar com vocês hoje, aqui pelo YouTube. E iniciando agora esse culto, eu quero convidá-los a louvar a Deus. Mas antes da gente louvar a Deus, eu quero dar um pequeno recado, um convite para que vocês possam estar participando da Semana Jovem. Vai começar sábado agora, né? E vai ter no decorrer da semana, todos os dias. Você pode estar acompanhando pelo YouTube, nesse mesmo canal, ou na Igreja de Vila Isabel, se você quiser também participar presencialmente. E se você também agora, nesse momento, quiser interagir com a gente também, nós temos no nosso canal do YouTube o nosso chat para você poder participar, poder fazer os seus pedidos, poder fazer os seus agradecimentos. E após os nossos louvores, nós vamos estar aqui lendo cada um deles. Então, esse momento, participe com a gente, né? Divida com a gente uma coisa boa que tem acontecido no decorrer dessa semana, ou algum pedido que você quer que a gente possa estar orando aqui para Deus possa estar fazendo o melhor na sua vida. E que você também possa divulgar esse canal para outras pessoas também. Manda para os seus amigos, manda para os seus familiares, para outros irmãos de igreja que puder, que talvez não tenha algum canal nesse momento. Vai divulgando, divulgue para as pessoas para que a mensagem possa alcançar o máximo de número de pessoas possíveis. E nesse momento, antes de a gente louvar, eu quero convidar para que você curve sua fronte, para que a gente nesse momento possa estar orando e clamando ao Senhor. Oremos. Amantíssimo Deus, obrigado, Pai, por mais um culto aqui agora, ao qual nós estamos reunidos, não presencialmente, mas em espírito e em verdade, com o coração direcionado, Pai, a Te louvar, engrandecer e ouvir a mensagem que o Senhor tem para nós. Pai querido, nesse momento queremos que nada venha nos atrapalhar a nossa atenção e clamar para que o Teu Santo Espírito esteja conosco, para que possamos, Pai, ter o nosso coração aquecido com a presença do Teu Santo Espírito e que possamos sentir, Pai, cada vez mais a presença dEle em nossa vida, em tudo que nós viemos a fazer. Pai querido, queremos Te pedir também perdão pelos nossos pecados, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, Pai querido, e que o Senhor possa também nos ajudar a melhorar cada dia mais, crescer cada dia mais, a estarmos cada vez mais buscando estar próximos de Ti, próximo do Teu caráter, do Teu amor também. Nos ajude também a ser instrumentos na Tua causa e na Tua obra. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Convido agora você a louvar agora o hino Graças. Pelo amor que sem medida
lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre a Deus irei louvar. Amém. Cantaremos mais um hino. Amém. Cantaremos mais um hino. O próximo hino é o Quão grande és tu. Senhor meu Deus, quanto eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, estrelas mil a cintilar no espaço de teu poder em manifestação. Então minha Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Se ao caminhar por campos e florestas, escuto as aves belas a cantar, se estendo o olhar do alto da montanha e a fonte além eu ouço a murmurar. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Se penso então que sem poupar teu filho o enviaste pra morrer por mim, levando à cruz os meus pecados todos, para eu viver eternamente assim. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. E ao vir Jesus em resplendor e glória, para levar-me ao lar dos filhos seus, prostrar-me-ei em gratidão infinda
seja Deus, grandioso é o nosso Deus. E a gente irá cantar o próximo hino, que é Mansão sobre o Monte. Aguardo o dia de emoção sem par, no qual terei um belíssimo lar entre colinas e vales formosos, onde se avista a cidade eterna. No alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando na vida sem fim. Manhãs bem claras, sem nuvens escuras, o sol radiante está sempre a brilhar. Animaizinhos, sem susto ou temores, entre crianças a correr e a brincar. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando na vida sem fim. Amém. Quero convidar aqui agora o Robert, que ele irá, nesse momento, fazer o acompanhamento, a leitura dos pedidos e dos agradecimentos. Olá, gente, boa noite. Como ele falou, sou o Robert. E agora a gente vai ler os pedidos de agradecimento e agradecimentos. Então temos aqui no próprio no YouTube. Então aqui como é que é? Temístocles, né? Ela agradece a Deus as bênçãos da vida e da minha família. Peço oração para a Semana de Oração Jovem, que iniciar-se-á dia 3 de julho em Vila Isabel, e por todos os nossos jovens que estão afastados. Claro, né, a gente sempre lembrar dos afastados, e é muito importante a gente estar orando por eles. O próximo pedido é da Gilma Sena. Gilma Sena diz: agradeço a Deus as bênçãos recebidas e peço oração por minha família e pela família de uma colega de trabalho que faleceu ontem de mal súbito. Meus pêsames à família, né? Vamos orar bastante pela família dessa pessoa que morreu. E isso aí, pelo trabalho. Maria Helena de Castro. Ela diz: agradeço a Deus as bênçãos recebidas, o seu cuidado e proteção. Peço oração pela minha família, meus filhos Jorge e Helena. A gente vai orar pelo Jorge e Helena.
Peço oração pelos ela continua pelos meus irmãos Sérgio e Edson, vida espiritual, saúde e família. Isso é muito importante a gente orar pela vida espiritual e a saúde da nossa família, né? Agora temos o Marcos Agueiras. Ele diz: boa noite, irmãos. Peço oração pela vida espiritual da nossa e dos nossos filhos, genro e nora. Então, o Marcos aí pede oração pela vida espiritual. A nossa vida espiritual é muito importante, a gente está, né, cada dia fortalecendo com Deus, né, cada dia mais. E agora, peço que todos que estiverem aí nos assistindo, um momento agora para a gente fazer uma oração, para orar em prol dos pedidos feitos aqui, ok? Maravilhoso Deus, muito obrigado pelo dia, muito obrigado pela vida que nós temos. Muito obrigado porque você nos deu a oportunidade de estar aqui agora, nesse momento, assistindo essa programação. Muito obrigado porque temos o privilégio, Senhor, de poder ter o dom da vida, de respirar esse ar que a gente respira cada dia. Te peço também, Senhor, que atenda, Senhor, conforme o teu querer, o pedido de muitas pessoas aqui que fizeram agora, comentaram. Sabemos que tem muitas pessoas aí na vida espiritual, na vida física, né, na saúde. Se eu possa restaurar, Senhor, cada pessoa que está agora nesse momento contigo, se eu possa fazer uma transformação nas nossas vidas, Senhor. Sabemos que a nossa vida, a saúde, influencia na nossa vida espiritual, então se eu possa estar por dentro de tudo conforme o teu querer, Senhor. A gente pede também pelas pessoas que perderam algum parente, um ente querido, né? Alguma pessoa que fazia parte da vida e agora não faz mais. Nós sabemos que um dia, Senhor, o Senhor estará aqui com a gente de novo e o Senhor vai ressuscitar aqueles que dormiram no Senhor. A gente entende que a morte é um período passageiro, logo, logo o Senhor vai ressuscitar todos aqueles que estiveram contigo. Todos, mas aquele especial. Senhor, muito obrigado por essa noite, nos deu um bom início de culto. Te agradecemos por tudo. Amém. Agora passar aqui para o nosso amigo Jader, esse belo, bonito, lindo homem. Falei brincando aqui, a gente está acostumado a receber esse elogio da mãe e da esposa, né? E dos amigos também. Muito felicidade aqui, estou junto com alguns amigos aqui. Nós estamos muito felizes de estarmos junto com vocês para estudarmos junto a palavra de Deus. Hoje nós estamos chegando num ponto, estudando temas mais complexos, mas ao mesmo tempo prazerosos de estudar e buscar cada vez mais qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre a lei de Deus, nós falamos da última vez, e agora nós estaremos falando um pouquinho sobre a igreja. O que é a igreja, de certa forma, né? Será que é só uma placa? A igreja, eu posso ser a igreja sozinho? A igreja também é eu? Como funciona tudo isso? Qual é a vontade de Deus e o que a Bíblia fala a respeito da comunidade cristã? E se você quiser saber mais a respeito disso, eu te convido nesse momento a tentarmos descansar. Eu sei que a nossa rotina está sendo corrida, mas eu tenho certeza que nesse momento, quando a gente chama Deus para estar junto, Deus ele nos acompanha e a gente aprende cada vez mais da sua vontade. Então, convidar aqueles que estão presentes aqui também, e você que está em casa, a fazermos essa oração. Oremos. Grandioso Deus, nosso amado Pai, obrigado mais uma vez pelo teu amor, a tua terna compaixão. O Senhor sabe que estamos passando por momentos difíceis, uma rotina diferente, e aquela dúvida se realmente estamos vivendo um novo normal ou se vamos um dia voltar àquilo que vivíamos há um tempo atrás. Mas independentemente desses dias voltarem, nós temos a esperança também de dias que virão, quando o Senhor vier nos buscar e finalmente vivemos a eternidade ao teu lado. Enquanto esse dia não chega, clamamos, nos ajuda a compreender a tua palavra. E é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, amigos, nós vamos ter um estudo especial, como eu disse para vocês, e eu gostaria que você estivesse me acompanhando. Não deixe de abrir a sua Bíblia, porque quando você pega a sua Bíblia, é Deus falando contigo, certo? Então não deixe aí, pega a sua Bíblia. Hoje nós vamos começar, certo? Falando um pouquinho a respeito do tema da igreja, como eu disse para vocês. A gente geralmente tem aquela dúvida de, será que eu posso... o que é a igreja? Se eu não for à igreja, eu sou condenado? Eu posso viver a minha comunhão com Deus?
Com certeza, nós vemos no decorrer da história dos heróis da fé, nem todos tinham uma estrutura, certo? Como a que temos hoje, de uma igreja existente na qual pôde fortalecer a fé deles. Nem todos tiveram a oportunidade de hoje abrir a palavra de Deus na segurança que eu e você abrimos, mas todos eles tinham um contato próximo com Jesus. E a questão, como eu disse para vocês, fica: por que precisamos ter uma igreja? Para a gente poder compreender um pouquinho isso, eu gostaria de mais uma vez convidar você a lermos primeiro, antes de começarmos as nossas perguntas, lermos uma passagem da Bíblia juntos, ok? Pode passar para mim? Nós vamos ler juntos a passagem de Lucas, capítulo 13. Então, abra sua Bíblia aí, em Lucas, capítulo 13, a partir do verso 22. Vamos juntos lá? Em Lucas, capítulo 13. Bom, amigos, aqui em Lucas, capítulo 13, do verso 22 ao 30, diz o seguinte: falando a respeito da porta estreita, Jesus dizia, enquanto passava Jesus pelas cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém, e de repente alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Essa é uma grande pergunta, né? E muitas vezes, até hoje, nós temos essa dúvida. Quando nós estamos aprendendo a palavra de Deus, pensamos: quantos será que serão salvos? Será que são todas as igrejas? Será que tem a ver com uma placa em especial que vai ao céu e as outras não? Existem até piadas a respeito desse tema. E é claro, amigos, não estamos dizendo de uma placa que vai à igreja, mas existe um povo verdadeiro de Deus, que Deus fala a respeito deles. Então, nós vemos que essa dúvida a respeito de quem vai para o céu não é nova, é algo que já existia nos tempos de Jesus. E Jesus respondeu a essa pessoa no verso 24: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. É interessante isso, porque existem pessoas que até que vão procurar entrar dentro do cristianismo, vão procurar entrar pelo caminho correto e não poderão. E continua dizendo no verso 25: quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Ou seja, existe um determinado tempo, como se alguém estivesse esperando com uma porta aberta, e no momento em que esta pessoa fechar a porta, algumas pessoas irão ir lá e ficariam batendo na porta, pedindo para entrar, e a pessoa: eu não sei de onde vocês vêm, eu não conheço vocês, porque se eu tivesse conhecido, vocês teriam vindo no momento oportuno. Essa é quase uma mensagem, nós lembramos do tempo dos dias de Noé, quando Noé fez todo aquele apelo para que todos ouvissem a respeito de que viria então uma chuva e que todos deveriam se abrigar na arca. Durante 120 anos Noé construiu aquela arca, chamou a todos para entrar dentro da arca junto com ele, mas infelizmente quando o anjo veio então fechou a porta da arca, muitas pessoas batiam na porta e clamavam e gritavam e não havia mais o que se fazer. Então nós continuamos lendo aqui a história, no verso 26, a história de Jesus. Então direis: comíamos, as pessoas que estavam batendo lá na porta, comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas, mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros e primeiros que serão últimos. Ou seja, aqui nós estamos falando numa época muito complicada, porque na época de Cristo Jesus, muitos acreditavam que estariam no reino de Deus apenas pelo fato de serem judeus, ou por causa de fazerem parte de uma linhagem de pessoas que acreditavam ou que tinham certas obras dentro da fé. E Jesus Cristo quis dizer que não tem a ver com fazer parte de uma família ou simplesmente crer numa promessa e descansar como se nada precisasse ser feito. Havia um certo esforço, havia uma certa necessidade de buscar o reino de Deus e colocar em prática as obras. É claro que Deus nos promete que a salvação é pela graça, que o Espírito Santo ele nos auxilia na batalha, mas cabe a mim e você escolher lutar nesta batalha ou não. Por isso a gente vai aprendendo mais a respeito do que Deus nos fala, não só através dessa história, mas também através de toda a Bíblia. Pode passar para mim. Verdade, eu sempre esqueço aqui.
Então aqui em Lucas nós vamos ver algumas lições que a gente pode tirar dessa analogia. Olha só. Primeiro que o público, como eu disse para vocês, estava acostumado a pensar que para ser salvo bastava seguir um conjunto de regras ou simplesmente nascer judeu. E a gente vê que não é isso de fato que Jesus queria trazer, era com valores internos que vinham dentro de cada pessoa. A busca de mudar de novo, mais tarde até mesmo, um dos fariseus que era de importância, que era Nicodemos, foi até Cristo Jesus e perguntou a ele, Senhor, o que é necessário? Ele realmente queria saber. E Jesus disse, olha, é necessário nascer de novo. Então é complicado, como assim nascer de novo? E se você acompanhar, a gente vai estudando, vai entendendo mais. Segundo ponto que a gente tem que dar uma olhada assim nessa analogia. Jesus, porém, disse a todas aquelas pessoas que para serem salvas era necessário passar pela porta estreita. Como assim passar por uma porta estreita? Porta estreita é algo que você não pode passar muita coisa, você não pode trazer muitas mochilas, muitas malas, muitos pacotes, você não pode, passa você se espremendo e meio ali de lado para tentar chegar até o outro lado. Uma porta estreita é aquilo que a gente não carrega as nossas bagagens, a gente deixa de lado aquilo que a gente persegue e vive para um outro objetivo. A gente deixa de lado o nosso egoísmo e passa a abandonar a questão material, abandonar as questões de valores deste mundo e buscar simplesmente a vida com Deus. Então nós vemos ali que Cristo ensinou que passar pela porta estreita significava deixar de lado os interesses pessoais para cumprir então a vontade de Deus em comunhão com o seu povo. E o terceiro ponto, nós vemos ali que ao longo desses estudos nós podemos perceber que seguir a Jesus exige que façamos algumas escolhas que também vão contra a nossa natureza, ok? Dito isso, nós vamos agora a algumas perguntas que vamos estudar aqui neste estudo. A primeira pergunta é, certo, vamos lá, Jesus falou sobre a necessidade, né, de mudarmos, mas o que isso tem a ver com a igreja? Quem foi que fundou a igreja? Certo? Precisamos entender. A igreja é a igreja adventista, a igreja é a igreja batista, da Assembleia. Na verdade é muito mais do que isso, não é uma placa. Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 16, a gente volta um pouquinho aqui. Mateus 16, verso 16. Mateus 16, 16 diz o seguinte: respondendo Simão, Pedro disse, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a primeira questão é, olha só, a gente leu 16 a 18. Quem é que fundou a igreja? Foi Cristo, foi Pedro ou foi João? Na verdade, a maioria das pessoas se inclinaria a dizer Pedro, mas não foi Pedro. Quem edifica, quem constrói a igreja é Jesus Cristo. Que Jesus Cristo fala que através de Pedro ele edificaria a igreja dele. Então nós vemos que é Cristo Jesus quem começa então essa família, essa nova família que é a igreja, ok? Vamos lá, continuando ainda, na segunda pergunta, sobre qual fundamento a igreja é edificada. Vamos lá, a igreja primeiro é todo o povo do Senhor, certo? Ele diz que Cristo queria edificar através de Pedro. E qual que era o fundamento, a base da igreja? Nós vemos lá em Efésios, capítulo 2, verso 19 e 20. Nós vamos juntos lá em Efésios, capítulo 2. Deixa eu só achar aqui junto. Aqui em Efésios, capítulo 2, verso 19 e 20, diz o seguinte: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Amigos, nós vemos o quê? Primeiro, Deus chama todo o conjunto de santos, certo? Como família. Família de Deus. Então, no momento em que você entrega a tua vida a Jesus, você faz parte da igreja. A igreja é
toda a família de Deus, todos aqueles que entregaram, que são seus filhos, não mais apenas criaturas, mas depois de entregarem as suas vidas se tornam filhos de Deus. E somos edificados não só pelo fundamento dos apóstolos e dos profetas, ou seja, tudo aquilo que os apóstolos e profetas nos falaram serve como base de edificação, mas a pedra angular, ou seja, a pedra que sustém, a pedra base de toda essa construção, é Cristo Jesus. É sobre Cristo Jesus que toda a igreja está fundamentada. Então nós vemos que ali o fundamento da igreja é Cristo Jesus. Terceira pergunta. E para que Deus escolheu o seu povo? Será que Deus escolheu um povo especial e falou assim, olha, eu selecionei só vocês para ser salvos. Quero que vocês sejam salvos e o resto não. Será que é isso? Para que Deus escolheu o seu povo? Nós vemos lá em 1 Pedro, capítulo 2, no verso 9. Eu vou junto com vocês em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Aqui em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 9, diz assim, vós, porém, todos nós, o povo de Deus, sois raça eleita. Realmente Deus escolheu este povo, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, ou seja, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Deus, Ele nos transforma em nação santa, ou seja, separada, de propriedade exclusiva de Deus, com o objetivo a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, somos chamados não apenas para ficar num canto, vocês são especiais, mas somos chamados para levar estas bênçãos a todo lugar, a proclamar as boas novas de luz de Deus, proclamar a sua bênção de misericórdia, a graça através de Cristo Jesus para todo aquele que deseja aceitá-lo. Então nós vemos que todos nós somos chamados a compartilhar esse sacerdócio com todo aquele que deseja entregar a sua vida a Cristo Jesus. Quarta pergunta. Qual comparação a Bíblia utiliza para se referir à igreja? Como que Deus se refere à igreja através da sua palavra? Nós vemos ali em 1 Coríntios, capítulo 12. Então nós voltamos aqui um pouquinho e vamos até 1 Coríntios. A primeira carta a Coríntios, capítulo 12. Aqui em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 12, nós vamos ler o verso 12, o 13 e vamos pular então para o 20. Diz o seguinte, a unidade orgânica da igreja, verso 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Verso 20. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Sabe, amigos, Deus ele diz, não é todo mundo igual. Nós somos comparados a um corpo. Alguns são aqueles que enxergam, alguns são aqueles que escutam, alguns são aqueles que sentem o cheiro, outros são aqueles que falam. Então, é claro, modo de dizer, é só uma analogia que Deus faz. Então nós paramos para pensar, no corpo não são todos os órgãos iguais, não são todos os membros iguais, mas todos fazem parte de um só corpo. Assim é a igreja. A igreja ela é algo orgânico. Nem todos são iguais, não é uma unidade robótica. Nós somos diferentes, cada um com dons diferentes, mas todos lutando pelo mesmo propósito, todos unidos com o mesmo propósito, que é anunciar as boas novas de Cristo e levar adiante a missão não só apenas de pregar o evangelho, mas viver o evangelho aqui onde estamos, ajudando o próximo, cuidando do próximo, buscando a harmonia entre o universo, dando exemplo para as pessoas. Então, falando do verdadeiro amor que Deus pode nos oferecer, através dos seus mandamentos também. Então, nós podemos continuar aqui para a próxima pergunta. Quinta pergunta. Por que Deus estabeleceu a liderança da igreja? Por que Deus precisa de líderes em uma igreja? Também é outra pergunta. Muitos são aqueles que pensam, não é necessário haver líderes. Mas realmente Deus estabeleceu desde o princípio, e nós vemos isso lá em Atos, capítulo 20. Vamos abrir juntos aqui, Atos, capítulo 20, verso 28 e 29. Diz o seguinte,
28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. E eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Sabe, amigos, a liderança da igreja ela tem diversas funções. Por exemplo, a primeira nós vemos em Atos, em outra vez que no começo dos nossos estudos, que às vezes precisamos de pessoas que nos ajudem a entender a Bíblia. Certo? Então Deus guia certas pessoas que nos ajudam a compreender a palavra de Deus. Por que isso? Porque existem lobos. Existem pessoas que infelizmente estão aqui para te enganar, para tirar teu dinheiro, para simplesmente fazer você escravo de algo que não existe, ou para lhe conduzir ao erro e utilizando a palavra de Deus. Por isso é muito importante que você saiba se o seu líder realmente é um homem de Deus, se é uma pessoa que vive conforme a Bíblia, se estuda a palavra de Deus, se é alguém digno de confiança, se segue os mandamentos de Deus. Todas essas são listas que podemos ver se uma pessoa realmente é confiável para falar a respeito da palavra e da vontade do Senhor na sua vida. E é claro, um líder não é um chefe. Precisamos entender que um líder é aquele que guia, o pastor é aquele que guia, não aquele que manda. Certo? Então precisamos entender essa questão da vontade de Deus e por que ele estabelece uma liderança, uma organização. Nós vemos também isso no tempo de Moisés, quando apenas Moisés guiava a todos. Nós vemos lá o sogro de Moisés indo até ele falando, olha, você precisa dividir aqui pessoas, dividir as responsabilidades. Isso tudo auxilia para que possam andar de maneira organizada, porque Deus é um Deus de ordem e não um Deus de bagunça. Continuando então a próxima pergunta. Quais devem ser, então, as qualidades dos líderes na igreja? Como a gente acabou dizendo. Nós podemos conferir essas qualidades que Deus pede para um líder na carta a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 13. Eu vou convidar você a abrir, então, também em Timóteo. Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler juntos do 1 ao 13. Diz assim, ó, fiel é a palavra se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário que essa pessoa seja irrepreensível, certo? Esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, ou seja, que seja cordial, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que não seja neófito, ou seja, alguém iniciante na fé, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam da mesma maneira. Ele repete aqui quase que as mesmas qualidades ao diácono e todos aqueles que estão, de certa forma, responsáveis a representar Cristo através da liderança. Sabe, amigos, nós precisamos... É claro, os líderes são falhos. É uma lista que muitas vezes se cabe a uma pessoa, mas em alguns momentos da vida a pessoa acaba errando. Isso é fato. Vivemos em um mundo de pecado, vivemos um mundo entre pecadores. E hoje, pessoas realmente erram. Mas não significa, amigos, que nós podemos confiar para qualquer pessoa, independentemente do que ela faça, a nossa vida espiritual. Precisamos entender que um líder ele tem que ser um homem de Deus, alguém que almeja Deus, que busca Deus e te guia dentro da verdade da palavra de Deus. Então é importante que um líder tenha certas qualidades para que ele possa guiar a igreja, principalmente que ele busque e ame a Deus em primeiro lugar e sempre esteja buscando a palavra de Deus. Vamos continuar para a próxima pergunta. Quais são as marcas da identidade da igreja nos últimos dias? O que Deus espera da igreja, do seu povo, nos últimos dias? O que faz o povo, o que faz uma pessoa fazer parte dessa grande família? Como eu disse para vocês, não tem nada a ver com placas, tem a ver com fazer parte de uma grande família universal, que faz parte da palavra de Deus, que faz parte do povo de Deus, que entregou a vida para Jesus Cristo. Então, como que, se você entregou a sua vida para Jesus, você acredita em Jesus, como é que você deve viver? O que Deus espera de você como povo dele nos últimos dias? Nós vemos lá em Apocalipse 14, verso 12, certo? Deus ele espera de todos os seus filhos nos últimos tempos. 14,
verso 12, que diz o seguinte, aqui em Apocalipse 14, verso 12, diz assim, aqui está a perseverança dos santos, ou seja, aqueles que foram separados para Deus, aqueles que são nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Este povo são os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, e a fé em Jesus. Ou seja, eles creem na graça de Cristo Jesus, creem na salvação que Cristo Jesus oferece, eles guardam os mandamentos em seu coração e lutam, vigiam constantemente, sempre dependendo da graça de Cristo, mas ao mesmo tempo sendo fiéis, produzindo os frutos do Espírito Santo em seu viver. Então esse é o povo de Deus, o povo que busca fazer a vontade do Senhor aqui em vida, ok? Então se você tem aquela vontade de entregar a vida a Jesus, busque, conheça quais são os seus mandamentos, coloque-os em prática em sua vida, clame a Deus para que Ele envie o Espírito Santo e lhe dê forças para que você lute contra o seu próprio eu e viva uma nova vida em Cristo Jesus. Certo, conhecemos a respeito da igreja, conhecemos como é que a igreja tem que se portar nos últimos dias, mas qual é a missão da igreja? Isso é quase todo cristão conhece parte da missão, né? Mas Deus ele é aquele que nos apresenta de modo melhor ainda, na sua própria palavra. Em Mateus capítulo 28, do verso 18 a 20, nós vemos ali escrito a grande comissão, que como alguns chamam esta passagem, que é a ordem que Deus dá a todo cristão. Nós vemos isso em Mateus capítulo 28. Mateus 28, do verso 18 ao 20, diz o seguinte: 18 ao 20 diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, lhe dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade de Cristo Jesus. Por isso ele diz: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então Jesus Cristo diz que não basta simplesmente você ir lá e falar para a pessoa entregar a vida e ela então ser batizada. Não é isso. Nós precisamos, além de falar para as pessoas entregarem a sua vida a Cristo Jesus, ensiná-las a guardar todas as coisas que Jesus Cristo ordenou durante a sua vida. Durante a sua vida ele esteve ali conosco também através da sua palavra, muito antes de ter vindo e encarnado como homem. Aqui ele apenas repete aquilo que ele já tinha dito tanto no Sinai, tanto no Jardim do Éden para Adão e Eva, tudo aquilo que ele sempre disse durante todo o decorrer da história. Ele pede para que venhamos a ensinar as pessoas a como viver uma vida cristã, a como aproximar-se de Cristo Jesus, como ter um relacionamento com Deus e fazer parte deste povo santo. Essa é a missão que Deus deu a mim e a você, para que possamos ir adiante falando a respeito das pessoas, falando a respeito do Evangelho e ensinando elas a guardar todas as coisas que Cristo Jesus tem ordenado. Bom, amigos, algumas das características da igreja do Deus vivo, primeira a gente vê assim, ela crê no Senhor Jesus Cristo, ela crê que Jesus Cristo foi aquele que veio, morreu em nosso lugar, que deu as oportunidades para nós através da sua graça, somos salvos através da constância com Cristo, através quando nos arrependemos e entregamos nossos pecados a Ele. Ele é aquele que é fiel e justo para nos perdoar e nos tornar santos mais uma vez. Segundo ponto, a igreja de Deus é aquela que se prepara para a volta de Cristo, é aquela que crê que Cristo Jesus prometeu que Ele voltará para nos buscar, de forma literal, visível, todos verão, os anjos tocarão trombetas, todos seremos ressuscitados, como já estudamos. Essa é a volta da qual a igreja de Cristo Jesus aguarda. A igreja de Cristo Jesus também anuncia que é chegada a hora do juízo. Nós vemos lá em Apocalipse capítulo 14, que fala a respeito da hora em que Cristo Jesus virá para destruir o pecado da terra. E nós precisamos lembrar que Cristo é aquele que fará o julgamento e virá uma hora do juízo. E nós temos que estar diante da graça de Cristo para sermos justificados. Por isso é necessário que estejamos caminhando com Ele constantemente. A igreja de Deus também crê em toda a palavra de Deus, crê em toda a Bíblia e também no dom de profecia. Existe sim o dom de profecia, assim como ele abençoou a Ezequiel, ele abençoou a Ezequiel, a Isaías, a Jeremias, a Daniel, e hoje também Deus também abençoa com o dom
de profecia. Nós precisamos entender a cada tempo quando que Deus chamou seus profetas, quais são as mensagens que Deus deu para seus profetas e como saber se um profeta realmente é de Deus ou não. A Bíblia nos dá pontos que nos ensinam sobre, para que a gente venha a distinguir o que é um falso profeta e o que é um verdadeiro profeta. E se você quer saber mais a respeito, como saber se um profeta, se eu posso confiar em alguém que profetizou na minha vida e hoje é tão comum, se quer saber mais disso, acompanhe os estudos. Nós vamos falar especialmente sobre como saber se uma pessoa é um verdadeiro profeta. Deus, a Bíblia, a Igreja de Deus, cumpre a grande comissão deixada por Cristo Jesus, ou seja, ela leva adiante a palavra de Deus, ensinando as pessoas a guardarem tudo aquilo que Cristo Jesus deixou para nós. Nós vemos também que é uma das perguntas que nós podemos fazer a cada um de nós. Por que a igreja é tão importante para você, para mim, como também para todas as pessoas que não conhecem a Jesus? Amigos, a igreja de Cristo Jesus, por que Deus pediu para que vivêssemos em comunidade? Eu sei que às vezes somos tentados, olhamos para a igreja cheia de suas máculas, cheia de problemas, pessoas pecadoras e pensamos, eu não quero fazer parte disso. Eu achei muito interessante, eu também assisto cultos online. Um grande pastor, nosso pastor Rodrigo Silva, falou, no meio de um dos seus sermões, ele falou assim, se você não quer entrar na igreja porque tem muitos pecadores, se as pessoas são hipócritas, não se preocupe, sempre tem lugar para mais um. E é engraçado, né? Porque nós também somos mais um. Todos nós cometemos pecados. Somos uma fatia da sociedade, temos os nossos problemas, as nossas dificuldades, mas Cristo Jesus nos ajuda a superá-las. Estamos aqui para nos ajudar. A igreja é uma comunidade onde crescemos em fé juntos, onde nos fortalecemos uns aos outros. Temos problemas, temos dificuldades, mas somos família. Nos ajudamos nos momentos de dificuldade, levantamos uns aos outros no momento de queda, e isso nos ajuda a manter firmes na fé, a ter cada vez mais o senso de missão e andarmos conforme o Cristo Jesus nos ensina. Porque aquele que não é capaz nem de amar ao seu irmão, a qual vê, como é que pode amar a Deus, o qual não vê? A própria palavra nos diz isso. Então, amigos, eu sei que é difícil. Lidar com o ser humano é algo que é prazeroso, mas ao mesmo tempo é muito complicado. Mas a igreja, Deus é aquele que nos convida a vivermos em comunhão. Se não somos capazes de desejar uma certa harmonia para vivermos juntos aqui na terra, como poderemos viver no céu? Então cabe a cada um de nós buscarmos cada vez mais a Deus e pedirmos, Senhor, nos ajuda a viver em comunhão, nos ajuda a viver por um só objetivo, nos ajuda a ser um só, assim como o Senhor foi com Deus, assim como Cristo Jesus foi com Deus Pai. Que possamos juntos como igreja nos levantarmos e fazermos a diferença na geração na qual vivemos. E então, amigos, fica um convite para fazermos um compromisso de fé. Eu tenho esse compromisso junto com Deus e se você deseja, então, fazer parte dessa igreja de Deus e contribuir com os dons que Ele te deu, para ajudar as outras pessoas, faça esse compromisso agora com Deus. Fala, Senhor, eu quero ajudar, eu quero fazer parte da igreja, eu quero ser útil. Lembra que eu tinha dito para vocês, Deus ele quer que cresçamos em 3 áreas. Quer que nós cresçamos em santidade, em felicidade, mas também em utilidade. Que sejamos servos, que venhamos a servir uns aos outros, que possamos ser úteis à sua causa. E se todos podem ser úteis, não através apenas da pregação, mas de diversas maneiras. E se você quer ser útil, entregue a sua vida a Deus, faça esse compromisso com Ele. E fica então o nosso estudo adicional para todos aqueles que querem continuar estudando. Eu sei que tem muitos aqui acompanhando. Dessa vez eu consegui fazer um pouquinho maior aqui essa tabela para a gente ler junto. Então fica assim, amanhã, quinta-feira, para que a gente venha meditar Efésios capítulo 1. Nós vamos ler ali o livro de Efésios juntos. Ok? Então nós temos ali o capítulo 1 para ser lido na quinta, capítulo 2 na sexta, o 3 no sábado, o 4 no domingo, o 5º capítulo na segunda, o capítulo 6 na terça e finalmente quarta-feira de manhã leremos juntos então Hebreus capítulo 11, certo? Fica aí o desafio para você continuar estudando as escrituras, ok? E aqui também algumas outras partes sobre o nosso relacionamento, como cumprir o estudo de hoje em relacionamento. Que as unidades de escola sabatina, se você ainda não faz parte, busque uma escola sabatina. Nós tínhamos falado nos estudos anteriores como buscar uma igreja. Se você também não faz parte da igreja adventista, não tem problema. Procure seus amigos, procure seus conhecidos, se reúnam, conversem a respeito da palavra de Deus, façam esse estudo juntos, pensem sobre como colocar em prática
nós podemos pensar juntos quais são as necessidades da igreja, como que a igreja pode fortalecer o cuidado das pessoas. Você gostaria de fazer parte desses grupos menores de apoio? Converse com as pessoas onde você estiver. E fica a missão, né? O exemplo de Jesus é aquele que devemos ser missionários. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Essa era a missão de Cristo Jesus e é isso que ele nos ensina através da sua vida, através do seu exemplo. Caso você queira conhecer um pouco mais sobre a Igreja Adventista e o porquê desse número tão importante, certo? 1844, é um número muito importante para nós. Você quer conhecer um pouquinho mais a respeito disso? Procure neste site, adv.st/institucional adventistas. E nós vamos conversar cada vez mais para entendermos o porquê do 1844, que é uma data, um número muito importante para nós como adventistas. Você ficou curioso? Claro, esse número não representa nenhuma santificação nem nada, certo? Ele não é um número místico, mas ele é um número muito importante que fala a respeito das profecias e nos dá uma esperança muito maior para os últimos dias. E se você tiver curiosidade sobre isso, fica aqui então a dica para continuar estudando. Que Deus esteja te abençoando nessa busca. Eu sei que não é fácil. Eu também não estou dizendo aqui para você acreditar no que eu estou falando. Procure mais na Bíblia. Veja o que a Bíblia fala para você, o que Deus tem falado. Aqui são versos que lemos, você pode acompanhar os outros capítulos também, ler mais as passagens das quais nós também utilizamos aqui, para que você saiba qual é a vontade de Deus para a tua vida. Eu tenho certeza que Ele pode fazer grandes coisas, mas você tem que permitir Deus trabalhar no seu coração. Eu sei que às vezes o inimigo nos incomoda, pensamos, não é assim, minha vida foi tão tranquila até agora. Sabe, amigos, o Evangelho não tem a ver com tranquilidade. Deus falou que muitos falsos profetas falavam de paz, paz, quando não havia paz. A paz que Deus realmente nos oferece é a esperança de que um dia todos esses problemas, todas essas dificuldades que temos aqui no mundo, um dia terminarão. Nós voltaremos para casa e viveremos a eternidade com o nosso Pai. E se você crê nisso, tome a sua cruz, carregue a sua cruz, teremos uma grande guerra aqui. Mas lembrem-se que Cristo Jesus é aquele que já venceu. Nós não temos dificuldade nenhuma, porque sabemos que a vitória já é nossa, se estivermos ao lado de Cristo Jesus. Amém? Nesse momento eu convido você para fazermos uma oração e clamarmos para que Jesus tenha misericórdia dos nossos erros, nos ajude em todas as nossas dificuldades, em toda a nossa natureza, e nos ajude nessa luta para que sejamos nova criatura, que venhamos a nascer mais uma vez e venhamos a permitir que Cristo viva em nós. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por toda a misericórdia, por todo o teu amor e carinho que o Senhor tem por nós. É muito bom, Pai, saber cada vez mais sobre o propósito de sermos cristãos. Por favor, Senhor, nos ajuda a entender cada vez mais a tua palavra e não a vontade dos homens. Nos ajude a cada dia crescer também como igreja, em união, que possamos cuidar uns dos outros, que possamos entender o verdadeiro valor, o verdadeiro amor que o Evangelho ensina. Que possamos entender, Pai, que não são as conquistas deste mundo que nos trarão verdadeira paz, Pai, mas sim aquela tua promessa de que em breve todo o pecado irá terminar, Pai, e viveremos a eternidade ao teu lado, onde teremos uma harmonia completa para todos sempre. Obrigado pelo teu amor, seja conosco, nos ajude nesses momentos difíceis que estamos passando, e é isso que nós clamamos, em nome de Jesus. Amém. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair desse lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim, meu Senhor,
Senhor.